Vamos lá tentar fazer mais uns puzzles aqui no chess.com. Desculpem pela minha voz rouca. Tô gripado. Ok. Bom, o rei dele basicamente não pode ir pra lugar nenhum, quase. Pra lugar nenhum. Que a frente está tomada pelos peões, o lado está tomado pela torre, o outro pela rainha e a horizontal aqui pela rainha também. Então deve ser mate em um. O problema é como aqui. Aqui a torre captura, certo? Então, fora de cogitação. Isso aqui ele simplesmente captura. Também minha rainha está sendo atacada 2 vezes. Checa aqui, o cavalo captura. Se eu capturo a torre, ele captura a minha torre. E eu não tenho cheques aqui por causa que o cavalo captura. Rainha G3, cavalo captura G3. Se eu jogo G3 cheque, ele joga cavalo captura G3. Depois eu jogo rainha. Então G3 cheque, cavalo captura G3, rainha F6 cheque, rei. O rei vai poder ir pra G4, G4. Então G3 cheque, cavalo captura G3. Mas eu também posso jogar G3 cheque e ele joga rei F3. E F3. Mas aí torre E3 é mate porque o peão defende, o rei não pode voltar para F4 e nem pode ir para G4 por causa da rainha. Então G3 cheque, cavalo captura G3 é forçado. Rainha F6 cheque. O rei dele pode ir para G4 nessa circunstância. Para G4. Eu não posso dar cheque com a rainha em F5 por causa que o cavalo captura. G3 cheque, cavalo captura G3, rainha F6 cheque, rei G4. Rainha G5 também não funciona por causa da torre. Rainha F3 também não, porque não tem nada defendendo ali. O rei simplesmente capturaria. G3 cheque, cavalo captura G3. Rainha F6 cheque. Porque ao desviar o cavalo dali, eu vou poder usar o quadrado que está sendo defendido atualmente. Por isso que rainha F6. E também porque ele continua defendendo a torre, né? Rainha F6 cheque, rei G4. Torre E4 não funciona por 2 motivos. O peão em D5 e o cavalo em G3 atualmente. Mas talvez F3 cheque. Então a G3 cheque, cavalo captura G3, rainha F6 cheque, rei G4, F3 cheque. O rei dele não vai poder ir para G3, nem vir para coluna F, nem ir para H4 por causa da rainha.
e nem ir pra H5. Mas ele vai poder ir pra H3. Ele vai poder ir pra H3. Tem como eu dar mate? Rei H3. Com o rei dele em H3, rainha em F6, cavalo em G3, peão em F3. Eu não posso de novo jogar rainha F5 por causa do cavalo. Eu posso... mas dá na mesma. Eu posso jogar rainha E6. Bom, nesse caso eu ganharia a torre sem que ele capturasse de volta a minha torre. Mas... eu não sei se é isso. Eu vou tentar seguir essa linha, se não for. De repente... vamos ver, né? G3, cheque. Cavalo captura G3, rainha F6, cheque. Rei G4. Não era isso. Perdi 4. Qual que era o puzzle? Eu não podia vir aqui pra baixo capturar um cavalo, que ele capturava a minha rainha. E se eu capturasse de volta, ele capturava a minha torre. Deixa eu ver qual que é a resolução do puzzle. G3 cheque, cavalo captura G3. Verdade, não pensei nisso. Não era mate ainda, porque ele podia vir pra cá. Mas... era uma forma, né? Eu teria capturado o cavalo. Beleza. E também ele ia ter que descer, e aí eu capturava a torre. Beleza. Fazer o que, né? Bom, a primeira coisa que eu vi aqui é que eu posso jogar cavalo captura H1, cheque, descoberto. E, na verdade, minha rainha está sendo atacada, então isso está fora de cogitação. Por outro lado, a rainha dele está quase presa aqui também. Se eu capturo a torre com a rainha e ele captura a minha rainha com o peão, e eu capturo a outra torre com o cavalo, ele vai ter tempo de fugir com a rainha. Por exemplo, se eu ataco a rainha dele, ele pode ir rainha A4. Então, bom, eu tenho outra descoberta com o cavalo. Em vez de cavalo captura H1, eu tenho cavalo E4, cheque. Isso tira mais um quadrado do rei, o quadrado D2. Ele vai ser forçado aí para D1. Nessa circunstância eu vou ter cavalo captura C3, cheque. E eu posso no mínimo ganhar a torre dele. Com essa descoberta com o cavalo. Eu acho que isso é o suficiente, mas vamos ver o que aconteceria se ele fosse pra... Se ele descesse, a captura da torre ia vir com cheque. Então, eu acho que é isso. Ganhar a torre. Cheque, ele vem pra cá, e aí eu dou cheque, e no mínimo eu ganho essa torre. Ok. Próximo puzzle. Bom, rainha E5 não funciona porque cavalo captura E5. Rainha captura H6, cheque. O rei dele captura e ele tem muito lugar para ir com o rei depois disso, então provavelmente não é isso. Ele tem 3 peças, uma torre e uma rainha, contra a minha uma peça e 2 torres. Então ele tem 2 peças pela torre dele. Ele sacrificou. Então eu preciso E também ele tem um peão a mais que eu. Então eu preciso ou ganhar material, ou de alguma forma dar mate nele.
Torre B1. A rainha dele meio que... Bom, ela pode ir pra C2, pode ir pra muito lugar. Se ir pra C2... Ela... C2 e ela tem pra onde ir. Então provavelmente não é... travar a rainha. Rainha captura E6. Não vem com cheque. Se eu jogo D5, ele pode jogar aí e captura D5. Esse tá difícil. Rainha captura E6. Aí pode jogar cavalo. Não, não pode. Rainha captura E6. Qual que é a ameaça? Rainha captura no H6 me parece tão legal, mas não tem continuação. Eu pensei de alguma forma depois, sei lá, aproveitar essa diagonal em que o rei tá e a rainha tá de alguma forma, mas o problema é que os lugares, mesmo que eu desse cheque com a rainha com a diagonal aberta, o máximo que ia acontecer é que ele ia trocar a rainha. E também o cavalo dele defende D5. Não dá. Bom, eu tenho... Quantos cheques eu tenho? Rainha captura H6. Rainha E5. Tenho mais o que aqui? Não tem mais nada. Bom, peças desprotegidas que ele tem aqui. Aparentemente nenhuma. A única coisa desprotegida aqui é o peão. Se eu jogo D5 e captura D5. Não. E se eu jogo cavalo? Cavalo E5. Se ele joga cavalo captura 5, tem rainha captura 5 com cheque. O problema é que depois ele vai para F7 e ele defende o peão em E6. Mas aí eu teria rainha... Não teria não. Porque a rainha defende B7. Oh, ok. Eu posso atacar a rainha. Como o único defensor do bispo em B7 é a rainha, eu posso jogar torre B1, atacar na rainha, e depois que a rainha dele ir pra algum lugar, eu capturo a torre com cheque. A torre não, o bispo. Vamos ver se dá certo. Me parece isso. E aí eu capturo com cheque. Ok. Próximo puzzle. Ele tem 2 defensores nesse cavalo, eu já tô com um atacante. Se eu capturo com a torre, ele captura com a rainha. Não dá em nada.
tô vendo que o bispo dele tá desprotegido. Como explorar isso? Algo parecido com o puzzle anterior. Vamos supor. Eu acho que dá certo. Torre C4 imediatamente. Tem como ele sair com a rainha para um lugar que defende. O bispo. Não, o máximo que ele pode fazer é sacrificar a rainha. Essa rainha tem pra onde ir também? Acho que não, hein? Tem? Tem, porque depois de torre C4, rainha D3, você joga o cavalo C5, ele sai pelas diagonais. Então, torre C4 tem que pegar o bispo imediatamente. Ele vem pra aqui e daí eu capturo. Aqui ele não tá meio que ameaçando nada, porque basicamente ele não pode capturar aqui que ele perde a rainha e tal. Então eu acho que é isso aqui mesmo. Ok. Ok, eu tenho descobertas com minha rainha, com meu bispo, que minha rainha vai estar atacando atacando o rei dele. Bispo captura G4 me parece ser o puzzle, porque depois que o rei dele sair, eu tenho bispo captura F3. Eu tô com 3 peças, ele também tá com 3, eu ganho o cavalo. Se bem que... não. Agora que eu tô vendo, a rainha dele tá atacando minha rainha, certo? Então se eu jogo bispo captura G4, ele joga a rainha captura E7. E eu tenho que jogar... cavalo captura E7. E aí ele pode depois capturar meu bispo. Mas e se eu jogo F6 primeiro? O rei dele vai pra algum lugar. Rei não, a rainha. Então F6. Se ele vai pra H4, eu tenho bispo captura G4. Se ele vai pra D2, bispo captura nesse caso também dá certo, porque bispo captura G4 cheque. Eu acho que dá certo, né? Se bem que ele pode bloquear com a rainha. Mas eu posso ignorar isso. Posso jogar bispo captura F3 de qualquer forma, porque a rainha dele vai estar cravada. E aí depois que eu capturar o cavalo, a única alternativa dele vai ser recapturar minha rainha e eu capturar a rainha dele com o meu cavalo. Então F6. E ele vai lá pra cima. E aí eu tenho isso aqui. Se ele bloqueia com a rainha, não adianta, porque eu ganho o cavalo de qualquer forma. Ok. Mas acabou os puzzles de hoje. Eu errei um, mas acertei os outros 4. Tá bom pra mim. Falou, vejo vocês no próximo vídeo.